Bom dia, primeiramente, né? Estamos aqui hoje, no dia 30 de março de 2020, nessa manhã. Eu sou a Tatiana Oliveira, sou empreendedora, uma das sócias do Grupo Gestor Vida, uma empresa voltada para a parte de saúde e segurança. Sou formada em psicologia, só que pós-graduei na área de higiene ocupacional, então eu tenho 15 anos aí nessa área de segurança do trabalho. Então, foquei a minha carreira, a minha vida inteira em prol da integridade física do trabalhador, né, e apoio às empresas. E por que eu estou aqui hoje? Né? Por que a gente resolveu divulgar isso aí? Em uma reunião com a minha gestora, Maiane, que está aí. Dá um oi, Maiane. Ei, Tati, tudo jóia? Joia. A gente estava numa reunião e, neste momento, a gente identificou que, apesar da crise mundial, né, apesar de todo esse problema que a gente está cansado de saber, hoje a gente não veio aqui falar sobre lado A, lado B, ou vai para a rua, fica em casa, não é a nossa ideia. A nossa ideia é divulgar com empreendedores e com trabalhadores também a situação da nossa região, do Vale do Aço. A gente quer apresentar uma ideia, a gente quer que vocês entendam e a gente vai compartilhar com vocês ações da nossa empresa, o que a gente está fazendo agora nessa crise, que eu acho interessante a gente compartilhar isso aí. Ações estratégicas, eu acho que fica bem honesto da nossa parte mostrar para vocês um ponto que a gente está seguindo e a propor um desafio para os empreendedores, para os trabalhadores, para a sociedade em geral. A gente vai falar, logicamente, sobre o problema que a gente está vivendo no mundo hoje, né, a questão do coronacrise, que a gente chama, né, o coronavírus, e uma realidade que, ultimamente, eles estão batendo muito na tecla, né, da economia do país. Como que vai ser? O que é o nosso futuro? O que nos espera depois de todo esse problema? E, inicialmente, a gente está com a seguinte situação. Imaginem que toda crise tem fases, né? A gente está na paralisação, e aí a gente não vai entrar naquele ponto, igual eu já falei, e aí, a gente volta o comércio, a gente não volta o comércio, a gente abre as portas, não abre, a gente tem que trabalhar ou não, porque não é uma paralisação só da questão do sistema em si, do comércio, é uma paralisação geral do mundo. O dinheiro parou de circular, né? E aí entra aquele problema, ok, vamos abrir os comércios. E aí? A gente vai ter quem comprar? A gente vai ter dinheiro circulando? Porque o nosso problema não é abrir ou não abrir. O nosso problema é o que está circulando, não aqui, mas no mundo inteiro. As notícias cada vez piores. A mídia o tempo inteiro voltando no problema. Né? Mais pessoas, mais casos, volta para aquela questão do pânico global. A sociedade está se guardando, né? As pessoas estão em quarentena. E aí, o que vai ser do mundo? Né? Então, neste momento, a gente se depara literalmente com a paralisação. Né? Tá tudo parado, né? O mundo em si parou, e a gente tem que olhar para a nossa região. E aí, o que vai acontecer amanhã? Esse é um gráfico real, né? Até da data de, se eu não me engano, de sábado, que foi a última notícia que eu peguei para criar esse gráfico. E eu queria compartilhar com vocês a ideia da estratégia. O que o empreendedor aqui da região tem que ver e tem que pensar? A gente tem o seguinte gráfico. A gente está vendo aí de vermelho os casos confirmados. Então, toda vez que a gente ouve na mídia do Brasil inteiro, sobre as regiões, a gente ouve Ipatinga, a gente ouve Timóteo, a gente ouve Feliciano. Por quê? Porque a gente está na estatística, a gente já tem um caso confirmado. Isso já gera um pânico, né? As pessoas já se assustam com a nossa região. A gente tem aí, agora, né, crescente, em verde, os descartados, e a gente tem maior ainda os investigados, suspeitos, né? E a gente está vendo que na curva do gráfico ele só está aumentando, né? E fica aquela dúvida, e aí?
o que vai ser o amanhã? O que vai acontecer? Faço a seguinte analogia desse gráfico. A partir do momento que eu tive um confirmado, a gente viu que, geral, a população entrou em pânico, a gente viu as pessoas correndo para comprar álcool em gel, as pessoas correndo para comprar, fazer compras, né, supermercado e tudo mais. E, com o passar do tempo, como esse número de confirmados ele não sai do 1, as pessoas estão relaxando, as pessoas estão acalmando, as pessoas, não, vamos voltar. Quem antes falava ficar em casa, agora quer voltar e tudo mais. Porém, eu faço a seguinte analogia e peço aos empreendedores para começarem a entender o que pode acontecer. A gente tem 2 pontos. O primeiro, a partir do momento que os testes demoram muito tempo para ficar pronto, né? A gente não tem ainda o número de testes suficiente. A partir do momento que esse verde subir, né? Então, a gente tem muitos investigados. A partir do momento que os descartados subir, querendo ou não, a nossa região vai ficar mais confortável para dar sequência. Porém, se os confirmados subirem, não adianta a gente tentar lutar contra a realidade de um país, né? A sociedade em si vai entrar em pânico. E aí tem a seguinte estratégia, Maiane vai saber falar até melhor, né? O que a gente faz nesse momento, Maiane? Então, Tatiane, é nessa hora que a gente, como empresa, né, e até isso eu falo para os empreendedores, para os empresários em geral, o que a gente, pelo menos a gente no grupo gestor, a gente está fazendo? A gente está acompanhando. Cara, estamos acompanhando os dados diariamente, eles são atualizados diariamente, porque o que acontece? Hoje a gente não consegue tomar decisões a longo prazo, porque o cenário muda de um dia para o outro. De uma manhã para a tarde, os dados mudam, o governo lança novas medidas e que afetam a gente diretamente. Então, hoje, o que a gente passa para as pessoas vamos acompanhar, vamos tomar decisão baseada em informação. Então, onde a gente busca algumas informações válidas, a gente procura a fonte de onde a gente está tirando essas informações e está acompanhando o dia a dia. Lançou uma estatística nova, lançou uma medida nova, a legislação lançou alguma coisa, aí a gente acompanha, analisa e toma decisão com base nisso. Então, tipo assim, o primeiro passo é acompanhar, é olhar para dentro da nossa empresa, ver como que a gente está, qual que é a nossa situação. Aí eu falo estrategicamente questões financeiras, questões administrativas, para poder, com base nos acontecimentos, a gente tomar as decisões. Porque em um cenário confortável, como a Tatiana falou, os descartados aumentarem, a tendência é que as coisas voltem com mais rapidez. Mas em casos de que a estatística de confirmados aumente, o pânico e como se diz, a paralisação que está tendo hoje, ela vai se postergar. Então, a gente precisa tomar essas decisões com base nesses dados. Porque cada decisão vai afetar nesse momento. É muito, né? E a gente sabe disso. Então, é claro, o mundo inteiro está paralisado. Gente, não adianta a gente achar que a gente vai retomar o nosso comércio, que o dinheiro aqui na nossa região vai voltar a circular, sendo que eu estou tendo uma crise do mundo, né? Então, assim, a gente vai ser afetado. Isso é a realidade. Porque o mercado parou, o mercado em geral parou, o dinheiro parou de circular. Então, a gente já tem várias projeções, a gente pesquisa, a gente corre atrás de várias informações. Então, a gente sabe que o problema da economia não é o agora, é os próximos meses, né? Então, assim, parou, mas vai voltar. E aí, a gente faz a seguinte projeção que todo mundo, toda a informação que a gente tem é a mesma. Vai voltar, mas provavelmente volte diferente, né? A realidade é essa. Vai voltar, mas a gente sabe que não é igual. Tatiane, deixa eu pontuar uma questão aí, se você puder voltar. Quando a gente fala que vai voltar, e a gente observa em vários acontecimentos que já tiveram parecidos com esse, né, no mundo, que volta, só que essa volta, ela leva um tempo, e a gente está mexendo com a cultura das pessoas, a gente está mexendo com o psicológico. Então, a gente precisa só reforçando isso aí que você falou, a gente vai voltar, mas vamos começar a internalizar
como que a gente vai voltar? Como que... Aí a gente pode olhar para dentro de casa, quais os hábitos que a gente já mudou, como que a gente vai se comportar perante ao mundo depois de tudo isso que está acontecendo. E isso vai impactar diretamente no mercado. Então, vamos puxar, vamos analisar, vai voltar, mas como esse mercado vai voltar? Vai tudo continuar como antes ou não? Então, esse frisar isso aí, né? é o ponto, né? É o ponto. E a gente tem que se preparar para a volta, né? Que é a segunda fase da crise. E querendo ou não, a gente está engatinhando, gente. É assim, é a mobilização da volta, sabe? Então a gente está paralisado. Essa é a nossa realidade. A gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ficar paralisado. Mas a gente tem que começar a se mobilizar. A gente já está vendo várias ações pequenas, né? A gente tem o pessoal do WhatsApp aí, né, circulando vários videozinhos de doações. A gente tem o pessoal do Face, ó, anuncia aqui autônomo, vamos tentar ajudar um ao outro. A gente está vendo uma campanha muito forte para que a gente comece a dar valor aos produtos nacionais, né? E querendo ou não, a gente sabe que nessa mobilização o mais importante, porque como é uma questão de todos os estados, é a ação do governo. Então, a gente já está começando a ver as ações do governo, não está muito claro ainda, né? A gente tem que estudar muita coisa para ver até que ponto o governo vai conseguir, vai ajudar e vai injetar dinheiro na economia novamente. A gente está vendo aí também vários estudiosos, vários coaches, vários consultores disponibilizando material, tipo, empreendedor, vem cá, vamos pesquisar, vamos conhecer, vamos desenvolver esse lado de empreendedorismo. Então, ou seja, são pequenas mobilizações, né? E aí a questão é, só essas ações vão resolver todos os nossos problemas? Não, a gente sabe que não, né? Só que, querendo ou não, a gente tem que começar a agir. E o mais importante é a gente agir de forma estratégica. A gente começar a voltar para a nossa região também. E aí, o que eu vou fazer aqui? Né? O que eu vou fazer neste momento? E a estratégia, principalmente empreendedor, vocês têm que começar a criar estratégia. Né? A gente tem que pensar como a gente vai voltar. Né? Não é só querer voltar, eu preciso voltar, mas e aí, como? Qual que é a estratégia? O governo soltou a última medida aí que vai bancar 2 meses dos salários, né, da folha de pagamento. Ok, 2 meses, o governo dá esse apoio. E após os 2 meses, qual que é a estratégia que você vai usar para que desses 2 meses que o governo te dá esse respiro, você consiga aproveitar, né, e ter realmente um respiro e ter pulsão, né, você pulsionar para que você siga após esse respiro do governo, né? Qual que é o ponto? E aí a gente se depara com 3 tipos de pessoas nessa crise. Você que está em casa, né? Eu estou em casa, a Maiane está em casa, a nossa equipe toda está em casa. A gente optou por fechar as portas da empresa, né? Para compartilhar esse momento e para que a gente se reestruture. A gente está criando novas medidas para atuar dentro da empresa. A gente se depara com vários tipos de pessoas. A gente tem aquelas pessoas desesperadas, né? Que é o tipo 1, aquele e agora? Como que a gente vê essas pessoas, gente? A gente vê essas pessoas no momento que eles estão lá fazendo fila no supermercado para estocar alimento para 3 meses, que a gente sabe que, em uma semana de quarentena a gente já comeu a casa inteira, né? Então, assim, querendo ou não, são pessoas desesperadas que perdem o controle, que perdem o raciocínio lógico por conta desse desespero. A gente tem o segundo tipo de pessoa, que é aquela tipo assim, deixa a vida me levar. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, que pé que vai dar essa crise. A gente viu que muitas vezes esse comportamento, deixa a vida me levar, a gente não vai levar a lugar nenhum. Se for para ficar em casa, a gente fica, se for para trabalhar, a gente trabalha, e aí? Mas o que isso vai mudar? É igual nesse ponto, Tatiane, realmente a gente volta lá naquele ponto, tá? Isso vai passar, deixa eu ficar aqui, que isso aqui passa e tudo volta ao normal. Aí a gente volta lá, né? Beleza, vai voltar, mas vai voltar igual era antes? Ficar aqui, deixa a vida me levar e ver o que vai acontecer, vai resolver o meu problema hoje?
Tipo assim, a gente conseguiu fazer esse estudo, né, Tati? Você como psicólogo, principalmente, de analisar esses perfis que a gente está vendo de perto. A gente já conseguiu acompanhar e identificar esses 3 perfis muito próximos da gente mesmo. E aí a gente pode analisar até para dentro de casa, na nossa família, que a gente vai conseguir ver gente de todos os perfis possíveis. Então, assim, esses pontos que a gente precisa começar a ver e entender como que a gente se posiciona. E a gente se colocar. E a gente se colocar nisso aí, porque a gente sabe que a postura que a gente toma, você vai conseguir se identificar aqui também, né? E por último, o último perfil é aquele assim, deixa comigo, deixa eu bater no peito que eu vou fazer, que eu vou tentar ser diferente, que eu vou trabalhar nessa mobilização. Cara, e nesse perfil, que querendo ou não, a gente busca se encaixar de uma forma ou outra, né? Principalmente a gente conversando, né, Maiane? Eu quero me encaixar nesse perfil, eu quero ajudar, eu quero tentar resolver e principalmente colocar a empresa, né, para trabalhar nesse deixa comigo. Vamos lá, que pé que tá? E aí a gente tem que identificar como fazer esse deixa comigo, como a gente vai ajudar. Hoje a gente tem os principais pontos críticos que as pessoas vão passar por 3 problemas. Primeiro, a saúde, né? Então, as pessoas podem ser afetadas pela saúde, não só, e aí é muito importante a gente pensar também, aqui na nossa região a gente tem uma saúde muito boa, né? A maioria das pessoas tem plano de saúde, a gente tem, né, um grande número de planos de saúde, a gente tem hospitais de referência na região, e a gente pensa o seguinte, ok, não tenho problema, não preciso do SUS, eu vou para o hospital e tá garantido. Gente, a crise, né? A ideia do maior problema é o quê? Que a saúde em si, geral, a saúde vai ser afetada. Então, inclusive, quem tem plano de saúde vai ser afetado, né? A gente não vai ter condição de atender esse ponto. O segundo ponto, a economia, que nesse momento a gente sabe, e como empreendedora, eu sei tudo que vocês estão passando, porque também estou passando por isso, né? A gente opta por fazer escolhas muitas vezes difíceis. E aí, eu fecho as portas, paro de vender, eu deixo as portas abertas, como que eu reestruturo? Então, a economia vai passar por um momento difícil. A gente está sabendo disso. A gente muitas vezes, e a maioria dos estudos fala que a maioria das empresas não tem fluxo de caixa para se manter 30 dias, 60 dias fechadas, né? Então, por mais que hoje a gente tem a tranquilidade de bater no petróleo, não, eu sou empreendedora, mas eu tenho um fluxo de caixa para 3 meses, eu estou tranquila. Não, gente, não é assim que funciona. Né? E aí, depois dos 3 nesse ponto, realmente, é nesse ponto que a gente fala, mais de 90% das empresas hoje, ela não tem esse capital de giro, ela não tem recurso para sustentar por mais de 30 dias. Tem algumas que nem chegam a 30. Então, assim, é complicado, é uma situação, é um cenário econômico bem complicado quando a gente vê essas pessoas um pouco mais alarmadas. E aí, o que a gente faz, tipo, um conselho que eu dou como gestora, como administradora de empresa olha para o seu negócio, se conheça, entenda em que ponto você está, a saúde financeira da sua empresa, como ela está, para você conseguir se posicionar de alguma forma. Para as decisões, qualquer decisão que você tomar, você precisa ter informação da sua empresa. Busca um olhar crítico e um olhar interno de como você trabalha, de como você está. Busca com seus gestores, né, as empresas que têm, ou as que o próprio empreendedor é gestor, em que pé, em que ponto em que você se encontra nesse momento e o que você pode fazer para otimizar a sua situação e conseguir passar por essa crise. Não adianta a gente se enganar achando que a maioria das empresas estão confortáveis, porque realmente não estão. Não é um momento de conforto econômico, né? E a gente sabe disso, né? E aí, depois de todo esse problema, a gente vai se deparar com o quê? O problema mental. É duro que eu vou falar, mas, gente, a nossa região já vem
com o histórico de trabalhadores adoecidos, né? A gente está falando muito de um tempo para cá sobre a questão de risco psicossocial. Eu estou trabalhando maçantemente em cima desse risco psicossocial. Então, já tem o histórico, né? A gente já tem muitos números aqui da região com esses trabalhadores adoecidos. A gente está com uma crise na saúde mundial. A gente tem mídia o tempo inteiro falando de mortes, de infectados, de higienização, de álcool em gel, a loucura do álcool em gel. Aí depois a gente vai... Depois, e muitos já estão vivendo isso, né? Demissões em massa. A gente vai enfrentar um sério problema econômico. A pessoa está presa dentro de casa, né? Sem poder, e querendo ou não, a nossa cultura, sabe? O brasileiro em si, ele precisa do toque, ele precisa do abraço. Então, a gente é reconhecido por esse carinho. Então, a gente está mudando uma cultura, mudando a questão, né? Criando um pânico mundial. Vamos ter problema econômico. Gente, não há ser humano que fique são, né? Então, a mente, ela é muito afetada. Então, a gente tem que começar a entender esses pontos para saber como que a gente vai trabalhar. E aí, vendo um consultor, né, ele lançou o desafio, e eu achei muito interessante. Já tem uns dias que eu estou pensando e trabalhando isso dentro de mim. Qual o meu papel nisso tudo? O que eu tenho a ver com isso tudo, gente? Tá, tô tranquila. Minha empresa tem aí 3 meses de fluxo de caixa, tô tranquila, os meus funcionários estão em casa trabalhando, mas e aí? Qual o papel dos empreendedores nessa crise? Gente, da mesma forma que os médicos estão na linha de frente para poder recuperar a saúde, né, os cientistas estão na linha de frente para poder desenvolver a cura, desenvolver as vacinas, nós, empreendedores, e aí eu incluo todos os empreendedores aqui, pequenos, grandes, médios, né, nós, empreendedores, temos a obrigação de nos unir e estar na linha de frente para recuperar a economia do país. A gente sabe que só o governo não tem condição de fazer isso. É o papel de todo mundo, né? E aí, aquele ponto, o que a minha empresa pode fazer? O que eu posso fazer para ajudar isso aí? Porque eu acho que neste momento a gente deixa de pensar no ganho, no capital, no dinheiro, e a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso que as outras empresas sobrevivam. Não adianta eu abrir as minhas portas, sendo que a circulação do dinheiro não está acontecendo, sendo que eu não tenho pessoas para comprar, né? E esse ponto aí é muito importante. Então, nessa hora, acabou a competitividade. É hora da gente se juntar. E aí, vai muito além. Eu assumo um compromisso, né? E eu achei muito interessante, muito forte isso aí. E é o que eu quero fazer agora com empresas, com pessoas, com a comunidade em si, é assumir um compromisso, sabe? Eu achei interessante isso aí. Esse consultor, ele falou, gente, anunciem isso, né? Se comprometam. Então, aqui eu assumo um compromisso que em tempos difíceis, né, aí eu incluo empresa, trabalhador, sociedade, podem contar comigo e com a minha empresa para 3 pontos que eu desenvolvi. Primeiro, saúde. Gente, a mídia, todo mundo está falando sobre o quê? Profissionais de saúde que estão adoecendo, que estão morrendo. Eles são os profissionais que estão de frente. E eu pergunto o seguinte, cara, eles vão ser heróis de guerra? E a gente não vai fazer nada? Gente, eu tenho 15 anos que eu trabalho nessa parte de segurança do trabalho, voltado para a higiene ocupacional. Eu sou pós-graduada em higiene ocupacional. Eu já rodei vários estados, eu já atendi vários hospitais, várias clínicas. E aí, o que eu posso fazer? Eu sei que se eles estão se contaminando, está tendo algum problema, né? Tem alguma falha nesse processo de contato com o paciente. O risco biológico, que nada mais é o vírus, né? É um risco, a gente dá segurança, a gente classifica como risco biológico, né? E a gente entende que ele é muito traiçoeiro, porque ele não é mensurável, eu não consigo ver e tudo mais. Só que eu tenho medidas, né? Que eu posso minimizar esses impactos. E aí eu coloco aqui na nossa região. O compromisso, e aí eu falo abertamente para todas as clínicas,
para a saúde pública, né? Coloco aí para o prefeito, se ele, né, se ele tiver a necessidade, para que eu, pessoalmente, né, eu garanta essa segurança. A gente trabalha em cima de inspeção, a gente vai até o local, identifica como que está sendo esse contato, como que esse trabalhador está interagindo com esse risco. Por mais que a gente está falando de pessoas, a gente identifica esse risco biológico, entender como que é a interação, entender quais as medidas de controle podem ser tomadas, inspecionar, treinar esses colaboradores, orientar quanto ao uso correto do EPI. Gente, máscara. Estou vendo todo mundo falando de máscara, máscara, máscara. Um dos quesitos básicos da Organização de Saúde, a Anvisa, fala o quê? Que eu forneça máscara para esses trabalhadores. Máscara cirúrgica já não mais encaixa para o profissional da saúde, né? Eles precisam realmente de respiradores. E aí, como que está o ensaio de vedação dessas máscaras? Elas estão vedando? Elas estão realmente adaptando ao rosto desse trabalhador? Então, eu tenho o ensaio de vedação, que a gente chama, né, o ensaio qualitativo de vedação, e disponibilizo ele à comunidade, né, disponibilizo ele às empresas de saúde, né, e aos profissionais de saúde que não sentirem segurança. Porque o mais importante neste momento, para essas pessoas que estão em linha de frente, é se sentir segura com os equipamentos que eles têm. Então, a gente vai abrir as portas, a gente treina, não só quanto ao uso, gente, porque pode ser que está acontecendo o seguinte, eles estão usando direitinho, mas no momento de tirar, no momento de tocar, no momento de fazer a troca, de higienização, é que está tendo um problema. Então, a gente consegue identificar isso. A segurança do trabalho está na hora de se posicionar à frente desses profissionais também, né, e ajudar para que evite a contaminação, para que a gente possa identificar, né, e minimizar o impacto disso. Então, me assusta muito escutar que uma equipe com 5 pessoas se contaminou. E aí? Olha o impacto para a saúde. Então, assim, o primeiro ponto é a saúde. A gente se disponibiliza, né, gratuito para profissionais de saúde, gratuito para as empresas. E deixa eu até pontuar, né, Tati? Porque para o pessoal entender bem onde a gente quer chegar. Hoje, o grupo Gestor Vida, a gente já sentou, a gente vem acompanhando de perto, todas as medidas que a gente falou que são as que a gente está utilizando, a gente está analisando e está buscando uma forma de olhar para o todo. A gente já não está olhando mais só para a gente já sabe em que ponto que a gente está, a gente já se conhece, a gente já sabe as medidas que a gente tem que tomar internamente e a gente buscou formas de poder estar auxiliando o todo, a sociedade. Então, a gente decidiu se posicionar, e aí o que a Tatiana falou é verdade, não só a gente, mas a gente acredita que as outras empresas deveriam fazer o mesmo. Posicionar, se disponibilizar, porque realmente a segurança do trabalho, nesse momento, ela tem uma importância muito grande, muito grande. A gente consegue contribuir muito. Quando a gente começou a olhar para dentro, a gente falou, cara, a gente consegue ajudar. Então, para que as pessoas entendam que a gente está disponibilizando a nossa empresa, o nosso conhecimento técnico, os equipamentos que a gente tem hoje, em prol da sociedade, no que a gente puder fazer e auxiliar, né, Tati? A Tatiane vai continuar passando alguns pontos que a gente vai conseguir atuar e como contactar com a gente, como nos procurar de forma mais específica e direta, para a gente poder contribuir com a população em geral. A gente fala, pelo menos aqui na nossa região, que é o que a gente consegue fazer de mais imediato, né, Tatiana? Então, é isso. Estamos nos posicionando e nos colocando à disposição. Para que a gente possa garantir que os nossos guerreiros de frente, né, que é o pessoal da área de saúde, não só a gente de hospital, a questão do posto de saúde, mas as clínicas também, sabe? A gente tem clínicas de exame, clínicas de atendimento, médicos, enfim. Hoje, a gente possui uma clínica de saúde ocupacional, né? Então, por isso que eu falo que muitas vezes a gente deixar de olhar o nosso, mas e aí? Vocês estão querendo vender? Não, cara, a gente está deixando de olhar o nosso para tentar olhar um todo, né? E aí entra o segundo ponto, que é o quê? Da economia. Gente, eu sei que teremos demissão em massa. Como tem uma clínica de saúde ocupacional, o que seria bom para mim? Olha, vou ter um monte de exame demissional, olha que bacana. Gente, é um pensamento muito pequeno, sabe? É hora do empreendedor começar a entender que
não é bom isso. Ok, vou aumentar a minha renda, mas e aí a sociedade em si, né? Um outro ponto que a gente conversou muito, que a gente já buscou parceiros, uma empresa própria na parte de gestão, de finanças, né, de preparação de equipe, e eles compraram a ideia com a gente, né, de garantir o apoio e a informação aos empreendedores da nossa região, né, na tomada de decisões estratégicas, igual eu falei, o governo está soltando subsídio, a gente tem que tomar alguns posicionamentos, o que é medida estratégica, o que é custo. A gente tem empreendedores que até hoje não entendem o que é custo, qual que é o valor do seu produto e qual que é o preço do seu produto. Até que ponto a gente pode chegar. E a gente vai se deparar com a seguinte situação, por isso que eu falo, agora é a hora de conhecer para tomar medidas estratégicas, porque na hora que o mercado voltar, não, beleza, eu vou voltar. Gente, na hora que voltar, você vê que, querendo ou não, todo mundo está precisando de dinheiro. Os concorrentes jogam o preço lá embaixo. Eu baixo o máximo que eu posso. E aí eu vou entrar nessa guerra. Se eu não morrer agora na crise, eu vou morrer no pós-crise. Por quê? Porque medidas estratégicas, né? A gente tem que buscar a sobrevivência agora, mas principalmente a preparação do retorno. Então, a gente está preparando materiais que a gente vai divulgar para vocês, né, esses parceiros, e a gente queria convidar, né, os empreendedores para que a gente pudesse fazer uma rodada de negócios, né? Para que a gente pudesse, a gente chama de rodada de negócios, mas nesse momento não é hora de negócios, né? É hora de troca de ideias, que a gente possa compartilhar entre nós. Porque agora não existe mais a concorrência, né? Existe compartilhar, fazer com que esse mercado volte a crescer. Então, a gente propõe, né, um café de negócios, vamos colocar assim, onde a gente possa conhecer as estratégias e quais as medidas que o outro, de outro ramo, e aí, o que o pessoal do turismo está fazendo, o que o pessoal do evento está fazendo, o que o pessoal da farmácia está fazendo. Então, assim, para que a gente possa conhecer outros mercados, para que a gente possa ter ideias, para que a gente possa buscar iguinovar e sair disso aí. Né? A ideia inicial é essa, da economia. E, por final, a questão mental. Né? Igual eu falei, a gente trabalha há um tempo já nessa parte de risco psicossocial. Então, a gente tem aí psicóloga voltada para isso, né? Que está preparando também um conteúdo para falar com os trabalhadores, né? Que estão passando por esse momento de crise, voltada para esse risco. E a gente tem psicólogos assistenciais, né? Que estão também preparando material, estão preparando um grupo, estão preparando outras questões para poder entender e ajudar, sabe? Intervir neste momento, para que consigam lidar, né, com esse momento difícil da melhor forma possível. Então, a nossa ideia é garantir conteúdo, conhecimento, interação, né, fazer com que as pessoas enfrentem esse tempo difícil e conectar uma rede de ajuda. A hora da gente se conectar pontos que antes não se conectavam. O momento é esse, e a proposta que a gente tem é essa. Falando que, se possível, entre em contato com a gente, como a Maíra falou, vou deixar contatos. A gente precisa entender também qual que é a necessidade da população em geral. Hoje a gente entende a necessidade dos empresários, a gente está abrindo essas portas, a gente está propondo reuniões online. Assim que a gente conseguir passar por esse momento, a gente estrutura para a gente fazer as reuniões presenciais, para que a gente tenha essa troca e que a sociedade entre em contato com a gente também, para ver como que a gente pode estar auxiliando, né, nessa questão mental, como que a gente pode estar dando apoio. Um outro ponto dessa questão da economia, só voltando, nós hoje somos uma empresa voltada para a saúde e segurança. Porém, a gente sempre atende todos os nossos clientes com indicações. Eu preciso de uma empresa que faça tal coisa. Peraí, deixa eu buscar aqui. Então, o empreendedor manda para a gente o que ele faz, o que a empresa dele presta de serviço, e a gente faz a indicação. Né? A gente tornar uma rede de indicação também. Vamos indicar o regional. Olha, eu preciso disso aqui. Não, peraí, eu tenho um pessoal aqui que faz. Né? E, por último, a gente se preparando para tudo isso, para que a gente faça a retomada. Gente, aquele ditado, né?
toda tempestade, depois vem um arco-íris. Vai ser a mesma coisa. Toda crise, toda paralisação, onde a mobilização, né, é feita de forma estruturada, feita de forma pensada, pode ter certeza que a retomada é mais rápida. Então, toda retomada é uma retomada de sucesso. A gente vai conseguir passar por isso. Não se preocupem. Eu entendo a situação, porque tem empresas que vão passar aperto mais rápido, né? 30 dias, tem empresas que não duram 15 dias, mas, gente, é a hora da gente se reestruturar, né? É a hora da gente se preparar e para a retomada, literalmente. É nessa hora que a gente fala que a gente está no ponto de paralisação. Quanto antes a gente entrar na mobilização, antes ainda vai chegar a retomada. Então, todas essas medidas, todas essas propostas que a gente está oferecendo para vocês, e aí o que a Tatiana falou, isso é gratuito, nesse momento a gente não está pensando em outra coisa, é para realmente a gente entrar nessa fase de mobilização rápido, se sair bem nela para conseguir retomar o mais rápido possível, porque a gente sabe que quanto antes a gente conseguir chegar nesses pontos, antes a vida volta ao normal dentro do que cabe. Então, a gente se disponibiliza mesmo, a gente está com uma equipe, a gente tem uma parceria com uma escola de gestão da região, então, para essa parte de economia, a gente já tem uma escola que é preparada hoje, ela atua aqui no mercado, formando empreendedores, orientando empreendedores tanto na área de liderança quanto na área financeira. Então, a gente já se mobilizou nesse ponto, a gente já está com essas parcerias. A parte de saúde, a gente já tem também, como a Tatiana falou, a gente já é do nosso know-how, do nosso perfil, esse tipo de serviço que a gente está disponibilizando. Então, pessoal, a gente pede, né? Se conscientizem, não se desesperem, tentem ser aquele perfil que bate no peito e assume a responsabilidade. Vamos encarar o problema de frente porque ele está aí, então não adianta a gente ignorar e fingir que ele não existe. Então, vamos encarar, vamos nos unir para agora realmente a gente conseguir mobilizar, conseguir se reestruturar e voltar com tudo, porque o mercado vai estar aí esperando a gente. Então, é isso. Tati, foi muito bom conversar aqui, a gente trocar essas ideias. A gente vai estar lançando, né, mais vídeos, mais lives com assuntos pontuais até para o pessoal. Então é isso, a gente agradece e aí eu deixo a palavra com a Tati para poder finalizar aí pra gente. E é aquela questão, definitivamente eu não vou sentar e esperar, sabe? É questão como a Maria falou, de perfil, sabe? O meu perfil deixa comigo. É uma questão muito, muito além do empreendedorismo, é uma questão pessoal, né? Estudei anos na vida para agora disponibilizar esse estudo para geral, para a sociedade, para as empresas, enfim. Deixo aqui as nossas comunicações, né, nossas redes sociais, nosso e-mail, esse primeiro e-mail é diretamente comigo, se vocês quiserem entrar em contato. O que precisar, como a Maine falou, a gente vai soltando mais material, a gente vai preparando, interajam, falem com a gente o que é o ponto, como que a gente pode estar agindo, porque neste momento a gente está abrindo as nossas portas, né, fornecendo o nosso conhecimento, fornecendo tudo que a gente tem de material, de mão de obra, para que a gente consiga sair mais rápido desse momento. Então, muito obrigada, agradeço todo mundo e, se Deus quiser, rapidinho a gente sai dessa.